Mestre, antes de eu passar para as pautas, Sim. para mim não esquecer, eu queria que você deixasse a sua visão sobre o porte de arma. Já vamos avançar direto para o porte, para a gente não perder tempo sobre a posse, né? O senhor, como delegado de polícia aposentado, alguém que tem experiência como autoridade policial, o Brasil hoje é um país que tem cultura para que haja a liberação do porte de arma para o cidadão de bem, que foi aprovado num teste de tiro, numa avaliação psicológica, que tem bons antecedentes, que tem uma idade mínima, vamos colocar aí de 21 anos. O senhor acredita que existe a possibilidade, de forma cultural, do Brasil portar uma arma de fogo por essas pessoas? Vamos lá. É importante eu te contar a história que eu vivenciei quando garoto do porte de arma, tá? Eu sou mais velho que você, então eu vou te contar o que acontecia no Brasil e o que acontecia em São Paulo, que você vai se assustar, porque era completamente diferente de hoje. Quando eu era jovem e não era formado, como eu tinha afinidade com a carreira policial, a gente gosta de arma. Uhum. Então, eu fui perto do meu bairro, tinha casas de venda de arma, então eu ia lá. Eu fiquei amigo do dono da casa, que era num bairro perto da minha casa, chamava Rei do Rio, que vendia metade artigos de pesca, metade armas. Uhum. E eu era interessado, estudante de direito, conheci o proprietário, e ele me apresentou o armeiro, que era o seu Chico, e eu frequentava aquilo. Naquela época, quem expedia porte de arma em São Paulo era o delegado de polícia. Delegado estadual. Estadual. Naquela época, as pessoas tinham que fazer testes, fazia teste, antecedentes criminais, apresentava o teste, apresentava antecedentes criminais, comprava a arma, ia na delegacia do bairro ou na seccional de polícia e o delegado de polícia estadual emitia o porte. Naquela época, muita gente andava armada. Era uma coisa normal. Não, era uma coisa assim, estritamente normal. Estritamente normal. Tanto é que eu comprei a minha arma antes de entrar na polícia e eu não tirei o porte porque eu estava muito envolvido em estudo e eu muito concentrado. Então eu não queria fazer teste. E eu me concentrei, eu falei, eu vou passar no concurso e você passando, você já tem o porte. Já tem o porte. Então, mas os meus irmãos, os meus amigos, todo mundo tinha porte. Era uma coisa super comum. Depois se cortou isso. Mas aí eu preciso fazer uma crítica também àquela época. Eu acho que aquela época também, para você dar o porte, era muito fácil. Também era fácil demais. Você entendeu? Certo. Era fácil demais. Agora, se eu tivesse poder nesse país, se eu fosse gestor federal, o que eu faria? Eu aprendi uma coisa na vida, professor Oliver, que tudo nós temos que fazer no crescente. Porque no crescente você corrige os erros. Eu aprendi uma coisa na polícia, e lá no meu canal, na Cena do Crime, eu conto um caso meu, onde eu vou contar essa história aqui. E para você que é policial jovem, ou pretende ser policial, você vai aprender comigo agora. Quando eu atendi uma ocorrência, eu criei a seguinte história. Chega numa ocorrência como um gatinho. Se você precisar, você sai como um leão. O policial que chega numa ocorrência como leão, a tendência é ele sair como um gatinho. Boa. Então você chega numa ocorrência piano, acalmando, e conforme vai precisando, você vai aumentando, às vezes, o tom de voz, você aumenta a sua postura, você dá uma ordem. Boa. E aí, se você precisar, você vira um leão. Então, eu conheci policial que entra como leão, ele estraga a ocorrência e sai como um gatinho perdido, não sabe o que fazer. Com esse conceito, se eu sou um gestor federal, o que eu faria? Inicialmente, eu já liberaria porte de arma
para categorias que são afeitas às armas, que são os meus amigos vigilantes que têm curso de arma, porque tem vigilante que não tem. Então você que é vigilante bancário, você que é... Transporte de valores. Que é o transporte de valores, você que é o VSPP, gente que lida com arma o dia inteiro, mas lida com a arma da empresa. Ele não tem porte. Então ele trabalha o dia inteiro com uma carabina e ele não pode trafegar arma. Então essa categoria, ela deveria ter o porte de arma. Então eu começaria com essa categoria. A outra categoria, e agora que está estabelecendo uma regra, e foram limitados durante todos esses anos, são os guardas civis metropolitanos, o GCM, que não tinha o porte direto ligado à sua própria carreira. Puseram uma dificuldade. Então, aí você vai fazendo o quê? Veja que nós já estamos soltando o porte. E aí, você começa a entregar os portes de armas para o civil, que não tem um trabalho efetivo, mas que ele tem que fazer o teste psicológico sério, o teste de arma para ele aprender a mexer na arma, antecedentes criminais, verificar se ele tem bons antecedentes. Limpa. E eu faria no início, professor Oliver, ele tem que apresentar uma motivação. Por que eu falo isso? Para nós fazermos num processo gradual e você vai fazendo as correções nesse meio do caminho. Então chega no momento em que você, com a experiência do dia a dia, você vai estabelecendo aquelas pessoas que realmente podem andar. E os CACs. Né? E aqueles que você vê que vai te dar problema. Os CACs, eu liberaria para os CACs liberaria, também. Porque eu tenho amigos CACs que são apaixonados por armas. E tem que ir para o clube agora com arma desmuniciada. Não, e eu não vou citar aqui o nome, que é um grande amigo meu, CAC, que é médico, aposentado. Ele adora. E ele falou para mim, Lordelo, esses dias, Lordelo, eu não posso ir com a minha arma dar tiro, porque a burocracia é grande. E ele faz o quê? Ele vai dar tiro, mas ele usa a arma do clube. Tem que alugar a arma do clube. Tem que alugar. Aí ele queria usar dele, mas não é que ele não... Ele falou, é tanta burocracia que eu prefiro ir lá. Então eu acho que... exemplo, esse médico, é um médico, que ele é CAC, ele participa de campeonatos. Ou seja, é um cara que... Se ele precisar utilizar arma de fogo, ele vai saber utilizar. Era liberado o porte de trânsito, o senhor sabe disso, né? Em 2017, 2018, Bolsonaro continuou com esse decreto do porte de trânsito, que era o quê? O caçador, atirador e colecionador poder portar a arma dele, pronto uso, quente, indo da sua residência, né, o local de acervo, até o clube de tiro. Aí o presidente Lula, um dos primeiros decretos, né, quando ele subiu a rampa, foi: não pode mais, agora tem que ir com a arma desmuniciada. Então é arma num local apropriado para arma e munição em outro local para arma. Então a gente tem CACs aí que já foram presos, né, por infringir esse decreto, por portar arma de fogo de forma irregular. Mas é uma das categorias que eu também acredito que teria condição de portar arma de fogo, porque já conhece como é que funciona a arma de fogo, sabe como é que funciona a questão da arma de fogo. Antes de passar as pautas aqui, porque tem perguntas aqui, eu não quero constranger o senhor, eu queria que o senhor falasse a verdade na sua visão jurídica. Sim. O Brasil hoje vive uma ditadura da toga? Então vamos lá. Esse tema, eu sou um estudioso, tá? Segurança pública e segurança privada. Eu vivenciei durante muitos anos tanto a esfera judicial como a esfera policial como vítimas. Então, olha, pouca gente no Brasil tem a vivência que eu tenho de tantos anos estudando, tá? O que acontece? Eu vou trazer alguns números para você. Números. Pra você ter uma noção, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Desses 8 bilhões, 214 mil são brasileiros que vivem aqui no Brasil. 14% de todos os homicídios do planeta acontecem no Brasil. Sabe o que é isso? 14% dos homicídios no mundo. Então, você tem 8 bilhões de pessoas e aqui tem 214 milhões. Aqui nesses 214 acontecem 14% dos homicídios.
Das 50 cidades mais violentas do mundo, 17 são brasileiras. Nossa. Carro blindado você encontra em poucos países do mundo. Não existe. Na Europa, ninguém viu um carro blindado.